Aqui responder mais uma questãozinha da Cibrasp, tá certo? Que diz o seguinte, ó. Considere que um ano após ter aplicado certo capital a uma determinada taxa de juros simples mensal, Marcos tenha resgatado todo o montante acumulado, equivalente a 8/5 do capital inicial. Com referência a esse caso hipotético, assinale a opção correspondente à taxa mensal de juros dessa aplicação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi colocar aqui a fórmula do juros simples para vocês, como também a do montante, tá certo? E colher as informações que a questão dá, que ele fala de um capital, certo? Então, eu vou colocar aqui um C, ó, até aqui no finalzinho que eu esqueci. Um C qualquer, tá? Então, vamos dizer que o C, depois a gente vai considerar ele igual a 100, tá? Mas, por enquanto, não. Ó, então, um C qualquer, tá certo? Um C qualquer. E aí, ele fala aqui de um tempo, tá certo? De um tempo que equivale a um ano. Ele fala aqui, ó, um ano. Porém, esse um ano, a gente tem como transformar ele em 12 meses. Por que se vai transformar em 12 meses? Porque ele fala aqui, ó, juros simples mensal. E ele também quer uma taxa mensal. Então, não faz sentido eu deixar isso aqui em anos, tá? Então, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, vamos descobrir aqui mais ou menos quanto é esse juro, certo? Então, aqui, ó, eu tenho a fórmula do montante, que é montante igual a capital mais o juro. Lembrando que o capital não importa. Depois só vou considerar ele igual a 100, mas por enquanto fica 100 mesmo, tá? Então, o montante, a questão te dá que é 8/5 do capital. Então, vai ficar assim, ó, 8/5 do capital é igual ao capital mais o juro. Resolvendo aqui essa equaçãozinha, em função do J, do nosso juro, a gente vai ter 8/5 é igual a C, ou vezes C, né? Menos esse C aqui e igual a J. Eu só passei esse C que tá bem aqui no segundo membro para o primeiro. Resolvendo aqui 8/5 de C menos o C, eu vou ter 3/5. 3/5 de C é igual a J. Ou seja, o meu juro é igual a 3/5 do capital. Tá certo? Então, observa, eu já tenho o meu juro, eu já tenho o tempo, tá? Eu tenho um capital, que não importa qual ele seja, vai ser um C. E agora tá faltando quem? Exatamente, tá faltando a taxa, que é quem a gente quer descobrir. Então, vamos fazer aqui, colocar esses dados na fórmula do juros simples. Então, em vez do J, eu vou colocar o quê? 3/5 de C, beleza? Aí, eu vou ter o C, né? O C aqui, ó, vezes a taxa, que eu não sei quem é, vezes o tempo, que é 12 meses. Agora, lembra do C igual a 100, que eu falei para vocês, ó, C igual a 100? Então, é agora, tá certo? Para descobrir qual é a taxa, a gente precisa que esse C seja um número real, para a gente calcular a taxa como na equação normal, tá certo? Então, ele fala aqui, ó, um certo capital. Então, independe do capital que eu coloque aqui, se eu colocar 1.300, se eu colocar 1.000, 2.000, R$2, se eu colocar R$100, a taxa vai continuar sendo a mesma, tá certo? Então, eu vou colocar aqui 100 para facilitar aqui os nossos cálculos. Então, eu vou ter aqui, ó, 3/5 vezes o 100, né, que é o capital, é igual a 100 vezes I vezes 12, certo? 3/5 vezes 100, eu vou ter aqui, ó, 300 dividido para 5, que é igual a 100 vezes 12, eu vou ter 1.200 I, né, que tá multiplicando. 300 dividido para 5 vai dar 60, então, eu vou ter 60 igual a 1.200 I, beleza? Só reorganizar aqui, ó, eu vou ter 1.200 I igual a 60. Não fiz nenhuma conta, eu só reorganizei, tá? Então, agora sim eu faço uma conta, ó. I é igual a 60 dividido para 1.200. Vamos cortar aqui um zero, aí eu fico 6 dividido para 12, que é a mesma coisa que 6 dividido para 120, perdão. Então, vai ficar 0,05. Porém, essa taxa aqui, ó, que deu 0,05, é porcentagem. Então, eu multiplico por quem? Por 100. E eu tenho que o meu I vai ser igual a 5%. Tá certo? Então, aqui, ó, a gente vai ter como gabarito a letra B de bola.
tá? Então, espero que você tenha entendido, ó. Vou aqui explicar resumidamente o que eu fiz. Eu peguei as duas fórmulas do montante do juro simples, coloquei aqui. Peguei o capital, tá certo? Que ele me deu, capital não, o montante que ele me deu, coloquei bem aqui, ó. Aí, depois, eu substituí na forma do montante esse capital, esse montante que ele me deu. Então, eu peguei, ó, no lugar do M, que é o montante, eu coloquei o quê? 8/5 de C. Para mim fazer essa equação em função do meu J, porque eu já tinha tudo, já tinha o meu tempo, que era 12 meses, já tinha um capital que não importa qual capital seja, certo? Era um C. E faltava os juros para mim poder colocar na fórmula. Então, os juros, quando eu resolvi essa equaçãozinha aqui em função dos juros, eu encontrei que o meu juro sempre seria igual a 3/5 do capital. Aí eu peguei e substituí na forma do juro simples, que ficou 3/5 de C é igual a C vezes I vezes 12. Quando eu resolvi aqui, ó, eu achei essa fórmula aqui, ó. Tá certo? Que eu até já litei agora para vocês. Pronto. Então, como eu tenho duas variáveis, que é o C e é o I, que é o I quem eu quero encontrar, é o I que a questão está pedindo, que é a taxa, então eu atribuí um valor qualquer a esse C, só para mim acabar com ele aqui e descobrir quem é o I. E por que eu fiz isso também? Porque a questão me dá espaço de colocar aqui no meu capital, qualquer capital que eu queira. Ele fala assim, ó, um certo capital. Então, não importa se esse capital seja 1.000, 2.000, 1.300, R$2, R$5, é qualquer um. A taxa sempre vai ser a mesma, o montante vai ser o mesmo e o tempo vai ser o mesmo, beleza? Quando eu substituir aqui por 100, que foi o capital que eu escolhi, eu desenvolvi uma equação e descobri que a taxa era 5%. Então, foi isso que eu fiz. Eu espero que tenha ficado compreendido. Deixa nos comentários se não ficou, tá certo? Então, é isso. Bons estudos, um cheirinho queijo. Até a próxima. Fui.